Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 20. O Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 20. Aleluia. Como é bom, meus irmãos, sentirmos a presença de Deus neste lugar. Obrigado, Jesus. Como é bom sentir o Senhor aqui. Obrigado, Jesus. Lucas 20, 20. Aproveitando que nós estamos de pé, vamos fazer a leitura. Meus irmãos, por favor, mantenham aberta a Bíblia nessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Estarei lendo na Almeida Revista Corrigida, ARC. Diz assim a palavra do Senhor. E trazendo-o debaixo do olho, mandaram espias que se fingiam justos para o apanhar em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele, Jesus, a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Pode se assentar. Glorificando o nome do Senhor. Amém? Com essa passagem que nós lemos aqui, meus irmãos, nós estamos nos últimos dias do ministério de Jesus. Estando nos últimos dias do ministério de Jesus, Jesus já havia passado por Jerusalém, na grande e conhecida entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sobre um jumentinho. Jesus já havia purificado o templo de Jerusalém, e por isso os sacerdotes, os escribas, os principais do povo estavam buscando matar a Jesus. No capítulo 20, a autoridade de Jesus ela é questionada, e Jesus ele não responde de onde vem a sua autoridade. E após não responder de onde vinha a sua autoridade, a Bíblia diz que os escribas, os sacerdotes, eles já queriam e buscavam matar Jesus, mas eles ainda tinham medo do povo. Logo após isso, Jesus ele conta a parábola dos lavradores maus, a qual um homem, ele tinha um campo, e ele deixa ali seus lavradores, e ele envia servos. Esses lavradores, eles maltratam, batem nos servos, e aí o homem decide enviar o seu filho, porque assim ele seria bem recebido, mas da mesma forma como foram os servos, o filho também é mal recebido. E a Bíblia fala que os escribas, os sacerdotes e os líderes da época entendem que aquela mensagem era para eles. Olha o último versículo, você está aberto comigo em Lucas 20? Olha o versículo 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera essa parábola. Então não era falta de entender, eles sabiam que eles estavam errados, né? Eles entenderam que era para eles o que Jesus estava falando, e ainda assim o ódio contra Jesus só crescia. E é interessante que quando eles entendem que a parábola se tratava deles, no versículo 20 nós lemos, que eles então enviam espias, fingindo-se de justos, para questionar a Jesus, e para de certa forma fazer Jesus cair ali em alguma pegadinha, em alguma armadilha. E Jesus, eles começam, no versículo 21, eles começam a falar com Jesus, bajulando Jesus, né? Jesus, tu falas bem, você fala sempre a verdade, você não olha as pessoas pela aparência, né? E eles começam ali falar a Jesus palavras bonitas, mas com a intenção no coração ruim. E aqui eu abro um parênteses rapidinho, eu nem tinha pensado em falar isso, mas agora o Senhor me trouxe isso. Não adianta ficar falando palavras bonitas para Jesus com o coração longe dele. O
profeta Isaías vai dizer, e Jesus repete essa passagem: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Chega de dizer a Jesus, salve rei dos judeus, como diziam aqueles que batiam em Jesus. Com a boca glorificavam a Jesus, com as mãos estavam machucando a ele. Esses homens chegam ali, Jesus já percebe a maldade daqueles homens. Jesus pergunta a eles, por que me tentais? Em outras palavras, por que vieram encher a minha paciência? Essas horas eu estou aqui tranquilo. E aí a pergunta que eles fazem para Jesus, Claudinha, é a seguinte: é-nos lícito dar o tributo a César ou não? Aí eles fazem a pergunta, ou seja, estão falando assim, é certo nós, os judeus, pagarmos um imposto a César ou não? Eles vêm com essa pergunta. E aqui nós precisamos de um pouco de contexto para entendermos o porquê eles fazem essa pergunta a Jesus. Porque essa era uma das questões mais polêmicas e uma das questões mais discutidas da época. O porquê eles precisavam pagar impostos ao Império Romano. E a pegadinha, meus irmãos, estava no seguinte: se Jesus responde que sim, tem que pagar o imposto para o Império Romano, eles iam pegar Jesus, que era popular na época, iam levar para o povo, os judeus, iam falar, olha só, ele é contra a gente, ele apoia o Império Romano, ele está falando que a gente tem que dar o nosso dinheiro que a gente trabalha e dar para o imperador. E se Jesus fala que não? Se Jesus fala que não, eles pegam Jesus, olha aqui está um rebelde. Ele está se levantando e criando uma rebelião contra o Império Romano. Jesus, que é muito mais esperto do que eu e você, ele não fala nem sim nem não. Eles não esperavam uma resposta tão impressionante como a de Jesus. Olha o versículo 26. Eles não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, o que eles fizeram? Maravilhados da sua resposta, se calaram. Jesus impressionou a eles com a sua resposta. E eu inicio a mensagem dessa noite, junto com os irmãos, analisando a resposta que Jesus dá para esses homens. Vai comigo no versículo 24. O que Jesus fala primeiro para eles? O que Jesus fala? Me mostrem uma moeda, ou me mostrem um denário. A moeda de prata da época, o denário, era equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, o trabalhador, ele se esforçava o dia todo, e o seu patrão, o seu senhor, chegava e ao final do dia ele entregava um denário em suas mãos. Entregava um valor de um dia de trabalho. E ele fala assim, me empresta aí uma moeda, ou denário. E aí Jesus, ele pega aquele denário na mão, e aí ele fala essa frase que é impressionante. De quem é a imagem que está na moeda? E eles respondem, de quem? De César. Olha, essa imagem aí é de César. E quando fala César aqui, não é literalmente o imperador Júlio César, mas cada imperador romano agora era chamado de César, era conhecido assim. Então era quem estava ali era o imperador romano, a imagem dele. Ah, é de César a imagem que está aqui? Então é simples a resposta que eu tenho para dar para vocês. Deem a César o que é de César. Ora, se na moeda tem a imagem de César, ela pertence a César. E Jesus poderia ter terminado a resposta aí. Mas não. Ele não termina a resposta aí. Jesus já tinha respondido a pergunta dele, sim ou não? Dai a César o que é de César. Eles queriam saber se eles tinham que pagar imposto ou não. E a resposta de Jesus poderia ter sido, a moeda tem imagem de quem? De César. Dei a César o que é de César, ponto final, vocês devem pagar o imposto a César. Mas Jesus não para por aí na resposta. Ele continua dizendo, e dai a Deus o que é de Deus. E aí foi isso que, lendo essa passagem há uns dias atrás, isso ficou marcado na minha mente. Porque Jesus, ele está nos dando uma informação extra aqui, que vai além da pergunta daqueles homens. Eles não perguntaram isso. Eles queriam saber se deveriam pagar imposto ou não. Enquanto eu li essa passagem, eu me perguntava, o que é de Deus que eu preciso entregar-lhe? Segundo a lógica,
Se a imagem de César, se a moeda tem a imagem de César, e ela pertence a César, o que pertence a Deus é algo que possui a sua imagem. Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você fomos criados à imagem de Deus. Por isso, se nós somos imagem de Deus, nós pertencemos a Ele e ninguém mais. Deus literalmente estampa a sua imagem em nós quando nos cria. E essa imagem, ela é distorcida pelo pecado. Gênesis 5 vai falar: Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, no versículo 1. Mas no versículo 3, fala que Adão, ele teve filhos conforme a sua imagem. Já não é mais a imagem de Deus. Agora Adão começa a reproduzir filhos, não mais a imagem de Deus, mas agora a sua própria imagem. Mas aí Tito 2,14 vai nos dizer que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Nós somos dele e por isto Cristo vem para restaurar a imagem de Deus em nós. Então o que é de Deus e que nós precisamos entregar para Ele? A nossa vida, meus irmãos. É tempo de nós entregarmos tudo que nós temos ao Senhor. Salmo 51:17, o salmista Davi vai dizer: o sacrifício agradável a Deus é o quê? É um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. E coração na Bíblia não é apenas coração, mas é o mesmo sinônimo para alma, para mente. Coração, alma e mente, a Bíblia trata da mesma coisa. Então o que o salmista está dizendo aqui? Que o sacrifício que Deus se agrada é a minha alma e o meu espírito quebrantado diante dele. E aí lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele termina a revelação, ele fala assim, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Olha isso, entendeu? O meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que o meu ser integral deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo. É de Deus, não é meu. O meu espírito é de Deus, a minha alma é de Deus, o meu corpo é de Deus, tudo é de Deus. Então dai a Deus o que é de Deus. É tempo de nós nos rendermos totalmente, meus irmãos. E a resposta de Jesus, ela é mais impressionante, ela é tão impressionante, porque Jesus não trata o assunto no aspecto político. Eles vieram trazer política para Jesus, mas Jesus não trata do assunto em aspecto político. Jesus, ele trata como uma questão espiritual. E esse texto, na maioria das vezes, ele é usado para afirmar que nós devemos cumprir com as nossas responsabilidades na terra. E não está errado, está certo? Mas essa não é a mensagem principal que Jesus quer passar nesse texto. Jesus está dizendo para nós: a maior preocupação de vocês não é dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Jesus não falou à toa essa frase, meus irmãos. Jesus puxou um assunto além do que aqueles homens estavam esperando. Se preocupem em dar a Deus o que é de Deus. E a verdade é que muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que não importam de verdade. E aqui eu não estou, meu irmão, desprezando a sua luta, desprezando a sua dificuldade. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus 6,25, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com a vossa vida. E aí no versículo 31 ele fala, não andeis, pois, inquietos com o que de comer, com o que de beber, com o que de vestir. Mas fazei o que então, Jesus? É Jesus quem está falando isso para mim e para você. No versículo 33 ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que são pequenas, que vocês não precisam se preocupar, elas vos serão acrescentadas. Porque qual é o pai que não se lembra do seu filho? Então eu não estou desmerecendo a sua luta e a sua preocupação. Eu só estou falando que tem coisa mais importante para a gente se preocupar, e é viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida entregue a Ele, uma vida rendida, tudo que nós temos, tudo que nós somos.
nossa preocupação principal deve ser dar a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. César aqui é a representação do sistema terreno que nós estamos inseridos. É interessante porque o Senhor nos salva e Ele não nos tira do mundo. Nós continuamos no mundo. Ele ainda fala, nesse mundo aí vocês irão ter aflições, porque o sistema dele é maligno. O mundo jaz no maligno. Ele não nos tira do mundo, nós estamos inseridos nesse sistema terrestre. Então o tributo que deveria ser dado a César era de 1 denário, 1 dia de trabalho. Presta atenção nisso. O que Jesus está dizendo ali é, César pode ter parte do seu esforço. Não há nenhum problema nisso. Você precisa arcar com as suas responsabilidades aqui na terra. Jesus não está nos fazendo esquivar das responsabilidades que nós temos aqui. Jesus está nos dizendo, não tem nenhum problema, ainda que você tenha responsabilidades com este mundo, eu não aceito te perder para este mundo. O que Jesus está dizendo não tem problema você dar parte do que você tem, parte do seu esforço, parte do que você é, para César, para o sistema deste mundo. Mas lembre-se, que eu não aceito perder você para esse sistema. Eu não aceito perder você. Me dá o que é meu por direito. E o que é meu por direito é tudo o que você é. Em Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. Na primeira parábola, Jesus vai contar de um homem que tinha 100 ovelhas, e uma delas foge. A segunda parábola, Jesus vai contar de uma mulher que estava dentro de casa com suas 10 dracmas, e ela perde uma das dracmas dentro de casa. E aí, para terminar, Jesus conta a parábola do filho pródigo, que foi lida pelo irmão Douglas aqui. E é interessante porque a parábola do filho pródigo, ela é uma junção das 2 parábolas, das 100 ovelhas com a dracma perdida. Por quê? Porque primeiro, o filho pródigo, ele pede a herança dele e vai embora, ele foge como uma ovelha perdida. E segundo, o segundo filho, esse homem tinha 2 filhos, o segundo está perdido, mas está perdido dentro de casa, como aquela dracma daquela mulher. E como a gente sabe que esse menino estava perdido dentro de casa? Você está comigo em Lucas 20? Pula para mim aí umas 3 páginas para trás, Lucas 15. Olha o que ele fala no versículo 28, Lucas 15, 28. Lucas 15, 28. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Ou seja, o menino se indigna pela festa que o pai está fazendo para o seu irmão que voltou. E no versículo 29, olha aqui a inversão de valores. E aqui ele fala, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os teus amigos, com os meus amigos. Versículo 31. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O menino estava perdido dentro de casa. Por quê? Porque valorizou demais algo que não devia ser valorizado, que era o trabalho. Ele estava tão envolvido no trabalho, que ele não percebeu que o pai sempre estava ali. Que as coisas do pai, na verdade, não eram do pai, eram dele também. Não percebeu que tudo que o pai tem, tudo que o pai era dele. Se preocupou trabalhando, se preocupou tentando dar a César o que é de César, e esquecendo de dar a Deus o que é de Deus. O Senhor hoje está nos convidando, meus irmãos, a nos lembrar que é tempo de nós deixarmos de dar atenção demais a coisas que não são importantes. O mais importante dessa vida não é dar a César o que é de César. Não é viver para pagar imposto, mas é viver integralmente para o Senhor. Jesus, o profeta Isaías 43:7, ele diz, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei, para a minha glória os formei e também os fiz. E aí em Efésios 1:11, Paulo nos chama de herança de Deus, algo de valor
eu e você somos chamados de herança de Deus. Deus, através do sacrifício de seu Filho amado Jesus, nos compra e nos faz agora ser uma herança que Ele aguarda receber, que Ele está esperando ser entregue a Ele. E a garantia que Ele nos deixa é o Espírito Santo. No versículo 14, Efésios 1,14, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que isso significa? O penhor é a garantia. Quando eu compro algo, mas ainda não vou levar naquela hora, eu deixo um penhor, como a garantia de que eu já comprei, mas eu volto para buscar daqui a pouco. Eu e você já fomos comprados por Cristo Jesus. E a garantia disso é que o Espírito Santo vive dentro de mim e de você. Ele é o penhor da nossa herança. E nós somos herança de Deus. É maravilhoso como a Bíblia fala que nós somos herança de Deus e nós somos a herança dele, ele é nossa herança, e fica nessa coisa, peraí, eu sou herança dele, ou ele é minha herança? Meus irmãos, aí eu me lembro do livro de Cantares, que ela fala, o meu amado é meu e eu sou dele, ele é meu, eu sou dele, é tudo junto, essa comunhão eterna que o Senhor quer de nós, mas é necessário nós darmos a Deus o que é de Deus, darmos o lugar que Ele merece em nossas vidas, e Ele merece o lugar de prioridade. César não merece o lugar de prioridade das nossas vidas. Esse sistema mundano não merece o lugar de prioridade das nossas vidas. Nós precisamos entender que da mesma forma que a moeda tinha a imagem de César, nós temos a imagem de Deus. E assim como aquela moeda era passageira como César, nós somos criados para a eternidade como o nosso Deus. Eclesiastes 3:11, ele fala que tudo fez formoso ao seu tempo, e também colocou a eternidade no coração do homem, também colocou o para sempre, o original diz o para sempre no coração do homem. Sabe por que a gente não se satisfaz com o nosso trabalho, com a nossa família, a gente não se satisfaz com a nossa faculdade, com a nossa carreira, com os nossos diplomas? Sabe por quê? Porque o nosso coração precisa do para sempre, e o para sempre se chama Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Enquanto nós ficarmos aí pensando que é César, é em César que nós vamos conseguir, não! Demos a Deus o que é de Deus. Ele merece tudo que nós somos, tudo que nós temos, todo o meu ser integral é para Ele. 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo diz, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que perigo, meus irmãos, quando nós esquecemos das coisas eternas, quando a nossa vida espiritual não é mais prioridade, e é tempo de nós mudarmos o foco do nosso olhar. Meu irmão, Jesus não veio à terra, venceu o pecado, morreu, ressuscitou, venceu a morte, restaurou a imagem de Deus em nós, para que nós apenas nasçamos, cresçamos, estudemos, trabalhemos, demos a César o que é de César e morramos. Não desprezemos o sacrifício de Cristo a esse ponto. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo fez tudo isso para nós quebrarmos esse ciclo que o mundo que o mundo impõe sobre nós, que é nascer, estudar, trabalhar e morrer. Jesus vem para quebrar esse ciclo e dizer, há mais para ti, há algo sobrenatural preparado no céu para você. Tem coisas eternas para você viver. Nós vivemos muito preocupados, meus irmãos, com os dias daqui da terra. Preocupado com coisas banais. Esses homens estavam preocupados se eles deviam pagar um imposto ou não. E depois que Jesus fala com eles, dá essa resposta a eles, mais para frente eles estão perguntando se lá no céu vai ter casamento. Olha quanta bobeira. A gente está perdendo tempo com coisas que não importam. E a gente vive os poucos anos que nós temos aqui na terra, 70, 80, 90 anos, 100 anos, que são míseros, comparado à eternidade. E a gente vive pensando em coisas pequenas aqui. E o Senhor hoje está nos chamando a atenção para dizer, o que nós temos feito que afeta a eternidade. Chega de trabalhar aqui para dar o que é César, o que é de César. Vamos desde já dar a Deus o que é de Deus.
Filipenses 3:20, a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é pecado, meus irmãos, ter planos para essa vida, não é pecado estudar, fazer faculdade, nada disso, trabalhar, estudar, ter uma carreira, não é isso que eu quero dizer. Mas é um equívoco eu me esquecer de que há coisas mais importantes que isso, de que há algo muito mais importante que isso, que é a eternidade. E aí parece que, de certa forma, essas coisas vão enchendo os nossos olhos. E o pecado começa pelos olhos. Eva primeiro vê o fruto, e a Bíblia diz que ele era agradável aos olhos. E os nossos olhos vão se enchendo com tantas coisas. Foi assim que Satanás quis destruir Jesus no deserto. Olha todos esses reinos. E talvez fosse eu e você lá, era tudo que a gente queria. E presta atenção nisso, Jesus nunca disse para ninguém, se prostrado diante de mim estiveres, eu te darei todas as coisas. Quem disse isso foi o Satanás. Jesus nunca prometeu facilidade para ninguém. Jesus nunca prometeu vida tranquila para ninguém, porque o próprio não teve. Jesus nunca prometeu uma vida fantástica para ninguém. O fantástico vem depois da vida, é a eternidade. Chega de perder tempo com coisas que não importam. O Evangelho ele é chamado de boas notícias, mas o Evangelho só é boa notícia para quem entende que existe uma má notícia. Se alguém está bem, se sente bem, o Evangelho não é boa notícia. Se eu me sinto bem na situação em que eu estou, o Evangelho não é uma boa notícia. Mas se eu entendo que existe uma má notícia, que eu estava morto em meus pecados, condenado a um castigo eterno, e eu entendo que isso é uma má notícia, aí eu consigo entender a boa notícia. 1 Coríntios 6:20, porque foste comprado por bom preço. O sangue de Jesus nos comprou, restaurou a imagem de Deus em nós, e agora nós somos totalmente dele, povo exclusivo seu, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor Jesus olhe para nós, meus irmãos, como está em Isaías 53:11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. O trabalho de Jesus foi a missão mais difícil da história, mas que Ele olhe para nós e se alegre, porque Ele recebeu de volta o fruto de seu trabalho. Ele nos comprou de volta. E Jesus olhe para nós com uma entrega, e veja uma entrega total. Eu termino com 1 Pedro 1:18-19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi com prata ou ouro, que é muito fácil de ser corrompido e que deve ser entregue a César, que nós fomos comprados. Eu e você valemos muito mais do que um dia de trabalho. Eu e você valemos o precioso sangue de Cristo. Foi com isso que Ele nos comprou. Foi com o precioso sangue de Cristo. A minha intenção com essa mensagem não é julgar você, mas é que através do ensino da Escritura, você saia daqui com conhecimento e despertamento de que não adianta nada ter uma vida bem-sucedida dando a César o que é de César, sem dar a Deus o que é de Deus. Se coloque de pé nessa noite, eu gostaria de finalizar com uma oração.
Assim como o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, ele fala: vivam de maneira digna a vocação que vocês foram chamados. Vivam de maneira digna o Evangelho. Viva uma vida que vale a pena. É interessante porque essa mensagem, ela responde à pergunta do salmista. Em certo momento de sua vida, o salmista, ele pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E nesses momentos que a gente se pergunta, né, como presentear quem tem tudo? Como presentear quem não precisa de nada nem de ninguém? Tem algo que Deus está esperando receber. É o 100% da minha e da sua vida. Que nós podemos entregar ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Existe algo que o Senhor não vai rejeitar. É 100% meu e 100% seu. Não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele sabe que nós precisamos dEle. E que longe dEle não há vida. Entregue hoje a sua vida ao Senhor completamente. Entregue hoje tudo o que você tem. Feche seus olhos. Se você pode, 1 minuto, esquecer-se deste mero pregador e lembrar-se de Cristo agora. Porque foi para isso que nós viemos aqui, né? Foi para Cristo, foi para ver a Cristo, foi para ouvir a Cristo. Não alguém que fizesse carinho na minha cabeça, mas para ouvir a Cristo. E Ele nos exorta, Ele nos chama a atenção. E tudo isso é porque Ele é um Deus que nos ama. E que não aceita nos perder para esse sistema mundano. Antes de orar, eu gostaria de saber se existe alguém aqui no nosso meio que deseja entregar pela primeira vez a sua vida a Cristo Jesus. Que nunca realizou uma oração de entrega de salvação a Cristo e gostaria de entregar a sua vida hoje. Se há alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão, eu gostaria de ver você. Ou se existe alguém que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor e entregar outra vez a sua vida a Cristo. Existe alguém hoje? Levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Se existe alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou renovar a sua aliança com o Senhor, existe alguém hoje que deseja fazer isso? Se me confessas diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Existe alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Amém. Agora é o tempo que nós, os que uma vez já entregaram sua vida a Jesus, realizemos agora uma vez mais uma oração de compromisso, uma oração de total entrega ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus está voltando. E Ele merece receber o fruto de seu penoso trabalho. Ele merece receber as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, Senhor, que foi inspirada e revelada aos santos homens que o Senhor desejou revelar. E nós te agradecemos, Senhor, porque esse mesmo Espírito Santo que revelou e inspirou as Escrituras, hoje também nos ilumina a mente e o coração, para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Essas palavras foram ditas há tantos anos atrás, Senhor, foram registradas há tantos anos atrás, mas elas parecem tão vivas, Senhor, porque elas não apenas parecem vivas, Senhor, a Tua palavra ela é viva e eficaz, e ela é capaz de ir aonde nenhum homem pode chegar.
separando juntas e medulas, separando o espírito e a alma. É isso que a Tua palavra é capaz de fazer, Senhor. A Tua palavra é capaz de penetrar no mais profundo de nosso ser, e é isso que eu oro e rogo a Ti, Senhor, que começando em mim, o Senhor comece agora, em nome de Jesus, a penetrar o nosso ser com esta palavra, e o Teu Espírito Santo comece a aplicar em nossas vidas, Senhor, personalizadamente, o que o Senhor deseja falar conosco especificamente, Senhor, que possamos dar ouvido agora à voz do Teu Espírito Santo, Senhor, o que o Teu Espírito Santo quer corrigir em nossas vidas nessa noite. Pai, não permita que demos mais de nós a esse sistema mundano, Senhor. Não permita, Senhor, que entreguemos demais do que nós somos a esse sistema, Senhor, de César, mas nos permita, Senhor, entregar tudo que nós somos a Deus, porque dele nós somos, foi Ele e não nós quem nos fez ovelhas do seu pasto, Senhor. Obrigado por nos comprar, por nos levar de volta para Deus, e por imprimir outra vez a Tua imagem em nós, e nos ajuda a caminhar na onde o Senhor deseja que caminhemos, Senhor. Nos ajuda a pisar onde o Senhor deseja que pisemos, Senhor. Eu sei que neste momento alguns, Senhor, estão fazendo uma oração de arrependimento, e glória a Deus por isso, Senhor. Mas eu peço também que agora, Senhor, o Teu perdão chegue sobre a vida dessas pessoas, e que também, Senhor, o Senhor agora dê iluminação na mente deles, guie o caminho deles, Senhor, para onde eles precisam mudar, Senhor. Talvez alguns de nós aqui nessa noite temos dado mais atenção ao sistema deste mundo do que ao Senhor, mas obrigado por falar conosco, Senhor, mas também agora nos dá estratégias práticas, Senhor, onde nós devemos mudar, onde nós devemos transformar as nossas atitudes, Senhor, as nossas intenções, as nossas motivações, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e queremos Te dar tudo que o Senhor merece, que é tudo que nós somos, tudo que nós temos, todo louvor, toda glória, toda honra, para todo e sempre, porque Tu és Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o Seu trono é sempre eterno, e muito em breve nós aguardamos o Senhor aparecendo nos céus para nos buscar, porque nós nos entregamos totalmente a Ti. Nós somos Teus, Senhor, nós somos o Teu povo, e nós não podemos mal podemos perder, Senhor, este momento, mal podemos esperar, Senhor, este momento, que nós veremos a Ti e estaremos contigo. Assim oramos, em nome de Jesus, e Te agradecemos. Amém e amém.